Aleluia. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir o texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 8, de 1 a 11. O texto bíblico nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor querido, é com muita gratidão em nosso coração que nós nos apresentamos aqui em mais uma ocasião, quando temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e falar da Tua Palavra, na expectativa de que Teu Espírito Santo interprete esta palavra no nosso coração. Sem Ti nada podemos fazer, sem a obra do Teu Espírito Santo, nenhuma obra de transformação será real, será eficaz. Por isso dependemos totalmente da ação do Senhor, para falar, para convencer, para remover o véu, para edificar, para destruir o que precisa ser destruído, para que toda boa obra seja feita. E seremos cuidadosos em tributar ao Teu nome o elogio, o reconhecimento e a adoração, porque só o Senhor é digno. Recebe hoje dos lábios e do coração do Teu povo a adoração, porque só Tu és digno, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar nessa noite, conforme foi falado também nesta manhã, sobre o tema valores a resgatar. Essa passagem bíblica, ela é essencialmente uma palavra que fala de valores, mas valores que precisam ser resgatados. Quando nós falamos sobre valores, nós estamos falando daquilo que nós consideramos importante em nossa vida, daquilo que nós começamos a estabelecer nas mais altas escalas de prioridade, porque são coisas importantes nas quais devemos pensar, nas quais devemos sonhar, prioridades que devem fazer parte dos nossos sonhos, das nossas ações, valores, aquilo que a gente aprende dos pais, aquilo que a gente aprende na igreja, aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, são valores, coisas importantes, mas valores a resgatar, porque se eles precisam ser resgatados, é porque de alguma forma eles começaram a se perder. Eles se perdem das nossas mãos, eles deixam de fazer parte das prioridades, deixam de ser coisas importantes para nós. São valores aos olhos de Deus, mas para nós começam a perder o sentido, perder o valor, perder o grau de importância. E nós precisamos reencontrá-los, nós precisamos trazer de volta. E é tão importante ver como é que Jesus se portava quando Ele ensinava. Havia uma tradição judaica que dizia o seguinte, que quando um rabino ministrasse um ensino de pé, estando de pé, aquilo que ele falava tinha que ser assimilado. Mas quando ele se assentava, aquilo tinha que ser decorado. Entendendo o verdadeiro sentido do que significa decorar. Decorar não significa memorizar. Decorar vem de coração. Ou seja, algo que não é meramente uma memorização,
mas é algo que ele é introjetado, é assimilado de tal maneira, é como algo que é escrito nas tábuas do coração para nunca mais se perder, nunca mais se esquecer, ainda que a memória falhe, mas ele está tão entronizado, introjetado, que ainda que a memória dê um branco, mas naturalmente será a prática, naturalmente ele vai fazer, é impossível não fazer, de tal maneira que quando é assimilado no coração faz parte da nossa vida, quando eu entro em casa, é impossível não canalizar isso que eu aprendi na direção da minha esposa, é impossível não canalizar na direção dos filhos, é impossível não canalizar na direção do caixa do supermercado, é impossível você não direcionar para a sua vida pessoal, para os seus relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque é algo que não foi meramente memorizado, ou aquilo que você se esforça para se lembrar, é algo que faz parte da sua vida, da essência do seu ser. Poderá uma mãe se esquecer do seu filho, e ainda que a mãe se esqueça do seu filho, que é algo que veio dela, das suas entranhas, veio do seu ventre, a palavra de Deus diz, ainda que a mãe se esqueça, eu não me esqueço. Esse é o poder da palavra de Deus, de fazer com que você assimile as verdades de Deus, de maneira que esses valores de Deus passarão a ser valores teus, porque você é filho dele, você é a cara dele, você tem um pensamento dele, você tem a motivação dele, você tem um coração dele, valores, mas valores que precisam ser resgatados muitas vezes, porque há uma sociedade, há uma vida que nós vivemos, circundados por pessoas, por crises, por culturas, que tentam roubar de nós os valores que deveriam estar no nosso coração. Valores que não deveriam ser apenas memorizados, mas valores que deveriam ser introjetados, valores que deveriam fazer parte da nossa vida, de maneira que o nosso comportamento natural, seja em casa, seja na empresa, seja sozinho diante da sua televisão, seja sozinho diante da sua internet, ou seja no meio de uma grande multidão, você vai viver os valores, porque esses valores estarão gravados e cravados no teu coração, farão parte da tua essência, farão parte do teu ser. Será impossível dividir os valores de Deus com quem você é, porque será uma coisa só. É uma coisa só, é um coração só, é um desejo só, é uma motivação só, é uma vida só. Quem quer viver essa qualidade de vida? Quem quer viver esse tipo de vida? Que bênção, aleluia, aleluia. E a palavra de Deus está falando aqui sobre valores, é essencialmente um texto sobre valores. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Então se ele se assentava, embora eu esteja de pé aqui, mas o que eu estou falando aqui é para você decorar, tá bom? Mas e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Geralmente, quando nós nos deparamos com essa passagem bíblica, nós nos identificamos com a compaixão que Jesus manifestou para com aquela mulher. Eu acredito que a grande maioria sabe que no final da história, aquela mulher não foi apedrejada, que no final da história, o Senhor liberou uma palavra de graça, uma palavra de misericórdia, uma palavra de nova chance, uma nova oportunidade, e ela saiu de lá assustada, em meio àquele iminente risco de morte, e saiu aliviada por causa do toque gracioso e misericordioso da parte do Senhor Jesus. E nós nos identificamos com essa misericórdia e com essa graça. No entanto, queridos, o texto bíblico começa com uma iminente possibilidade de apedrejamento. E aqueles homens que vieram trazendo aquela mulher, não tiraram essa ideia de apedrejamento de um livro qualquer, tiraram da Bíblia.
E por incrível que pareça, aqueles homens, embora estivessem com uma motivação errada, tivessem com uma atitude do coração errada, agindo de uma forma hipócrita, mas aquele ato de trazer a mulher pega em flagrante adultério, esse ato não foi extraído de um livro qualquer, foi extraído da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E na verdade foi Deus quem mandou fazer. Por mais que nós nos identifiquemos com o lado misericordioso e gracioso e de uma nova chance, foi Deus quem disse. Está escrito em Deuteronômio, está escrito em Levítico 20, versículo 10, está na Bíblia, Levítico 20, versículo 10, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E uma outra passagem bíblica, Deuteronômio 22, versículo 22. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Por mais que nós nos identifiquemos com o lado gracioso, mas aqueles homens não estavam agindo sem que tivessem uma base para que agissem dessa forma. O Senhor havia dito que se um homem for pego com uma mulher em flagrante adultério, ambos deverão morrer. E a palavra também continua dizendo que isso teria que acontecer para que o mal fosse tirado de Israel. Queridos, o que eu quero dizer aqui, em poucas palavras, em primeiro lugar, é que nós precisamos resgatar valores. E o primeiro valor a ser resgatado é o valor do casamento e o valor da família. Diga para o seu vizinho, precisamos resgatar o valor do casamento e o valor da família. Sabe por quê, queridos, que nós vamos precisar resgatar o valor do casamento e da família? Porque a nossa tendência realmente é ir para o lado final da história e dizer, puxa, que bom que aquela mulher foi salva, e glória a Deus, e não temos que negar isso. Mas aqueles homens agiram debaixo de uma palavra antiga, e foi Deus quem havia dito, se forem pegos em flagrante adultério, eles precisam morrer. E por que precisariam morrer? Porque aos olhos de Deus, queridos, há algo que é inegociável. A aliança que eu tenho com a minha esposa, a aliança que você tem com o seu marido, a aliança que você tem com a sua esposa, é inegociável. E aos olhos de Deus, era e é e vai continuar sendo algo tão importante. Por mais que a sociedade comece a elaborar novelas, por mais que ela comece a elaborar contos e histórias para dizer, olha, se acontecer isso, então o casamento já não é tão importante assim. Olha, se acontecer aquilo outro, se você estiver apaixonado por um ou por outro, o que importa é ser feliz. E nós muitas vezes somos bombardeados por uma cultura, somos bombardeados por uma influência, somos bombardeados por palavras, somos bombardeados por sentimentos, por pensamentos, por emoções, mas todas elas procurando minar algo que é sagrado. A família é sagrada, o casamento é sagrado, aos olhos de Deus tão sagrado, que ao perceber uma iminente situação que pode trazer risco e falência à família. E perceba, querido, que quando uma família se estraga por meio do adultério, não se estraga uma família, se estragam gerações. Gerações é um filho marcado por um casamento que foi marcado pela infidelidade conjugal. Netos, bisnetos, posteridade, nação. Quando o Senhor falou acerca disso, que era essa a visão que ele tinha acerca do casamento, no final ele diz, para que o mal seja tirado de Israel. E eu pergunto aos irmãos, porventura as gerações não têm se corrompido? E têm se corrompido aonde? Na família. Onde começa a corrupção? Na família. Onde começa a violência que nós vemos hoje? Hoje tem sido discutido acerca da maioridade penal
né, tentar reduzir de 18 para 16. Mas eu pergunto, queridos, onde começa o problema da violência? Na família. Os meninos, a violência, onde começam as drogas? Na família. E é tão interessante que aos olhos do Senhor, a família é tão especial, e ela é tão sagrada, e tão importante, que foi Deus quem estabeleceu, olha, o homem e a mulher, o homem e a mulher. Mas o adultério é uma violência que entra no relacionamento conjugal e mata não somente o marido e a esposa, mas mata as emoções de um filho, mata as emoções de uma geração, mata as emoções de uma sociedade. E é nessa hora, querido, que eu gostaria de te perguntar como é que está a sua família, como é que está o seu casamento, e quero te perguntar com muita graça, e quero te perguntar, não apontando o dedo acusador, dizendo como é que está a tua família, mas eu quero que você compreenda, de todo o meu coração, é o desejo do meu coração para com a tua vida. Um dia, o Senhor chegou para um rei chamado Ezequias. Um rei é um homem que tem muita coisa na cabeça, porque é um rei. Ele está preocupado com a economia do país, está preocupado com seus ministros, está preocupado com o seu exército, está preocupado com as famílias em geral, preocupado com muita coisa. Mas um dia o Senhor chegou para Ezequias e falou para ele o seguinte: põe ordem à tua casa, porque você vai morrer. E aquele rei depois virou para a parede e chorou: Senhor, tenha misericórdia, não deixa eu morrer agora. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. Deus ouviu a oração dele. Deus queria levá-lo naquela hora, mas Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Mas foi justamente nesses 15 anos de acréscimo que Deus deu, por graça e misericórdia, que Ezequias gerou o pior rei de todos os tempos, Manassés, que passava seus filhos pelo fogo, entregava seus filhos ao sacrifício, nas mãos de Moloque, nas mãos de Moloque. Mas olha a palavra que Deus havia dito a Ezequias: Ezequias, põe ordem à tua casa. Como rei, talvez ele pudesse ter ouvido a seguinte palavra: põe em ordem o teu reino, põe em ordem a economia da tua nação, põe em ordem o teu exército, põe em ordem os teus generais. Mas Deus não falou nada disso. Deus disse: põe ordem tua casa. Põe ordem a tua casa. O que é mais importante aos olhos de Deus? Tua casa. O que é mais importante aos olhos de Deus? Tua família. E eu quero te perguntar: como é que está o teu casamento? Como é que está a relação com seus filhos? Eu quero nesse momento te perguntar com graça, porque se alguma coisa não vai bem, não se desespere, porque você está aos pés daquele que pode reverter toda e qualquer situação aflitiva, negativa na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está disposto a se levantar contra qualquer coisa que queira se levantar contra a sua casa, contra a sua família. E se alguma coisa estiver correndo risco, Ele vai mostrar para você, Ele vai apontar para você e vai dizer: chega mais junto, conversa mais, ama mais, perdoa mais, espera mais, conversa mais, dialoga mais, caminha mais, ora mais, ensina mais, ministra mais, compreenda mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você vai ter vida longa, tá bom? Mas eu vou pedir para o vizinho dizer para você: põe em ordem a tua casa. Diga isso para ele: põe em ordem a tua casa. Você vai ter vida longa. Sabe, amados, às vezes a gente deixa passar a vida e a gente só vai perceber as coisas depois que os anos se passam ou depois que a gente perde. Então, se você tem a oportunidade de amar, se você tem a oportunidade de ligar, se você tem a oportunidade de escrever, se você tem a oportunidade de verbalizar, se você tem a oportunidade de abraçar, a palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Às vezes os filhos estão em casa,
né? Então abraça enquanto estão em casa, porque vai chegar a hora que eles vão casar e você vai deixar de abraçar. Há tempo para todas as coisas, mas se eles receberam um abraço no devido tempo e eles aprenderam a ser abraçados, eles vão reproduzir o abraço no tempo que eles tiverem de abraçar lá na frente. Mas nos tempos em que Deus lhe der condições, abrace. Há tempo de ajuntar pedras, mas há tempo de espalhar pedras. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Mas, amados, às vezes queremos colher no casamento o que nunca plantamos. Eu gostaria de chegar a uma fase bem velhinho, e a Noemi bem velhinha, e colher as semeaduras de uma vida. O grande problema é quando a gente passa a vida inteira e não planta. Você não planta respeito na sua casa, na sua família, não planta disciplina, não planta direção, não planta amor, mansidão, carinho, companheirismo. E chega uma determinada fase da vida, a gente quer colher. Quem semeia vento, colhe tempestade. E também quem não semeia nada, não tem nada para colher. Mas há tempo para todas as coisas. Quem sabe você esteja vivendo um período do seu casamento que se chama o período do perdão. Meu marido foi infiel, ou a minha esposa foi infiel, e talvez você diga, isso é justificativa para separar, isso é justificativa para virar o rosto e seguir em outra direção. Quem sabe hoje seja o tempo que Deus lhe concede, em nome de Jesus. Esse é o tempo da perseverança, hoje é o tempo do perdão, hoje é o tempo da misericórdia, hoje é o tempo de caminhar uma milha. Se me obrigam a caminhar uma milha, eu caminharei 2 milhas. Sabe por quê, queridos? Porque qualquer coisa que se levanta contra a minha casa, contra a minha família, aos olhos de Deus, é digno de morte. Então nós vamos fazer morrer na nossa vida a indiferença, fazer morrer a infidelidade, fazer morrer o distanciamento. Nós vamos matar na nossa alma o que mata o nosso relacionamento. Nós vamos matar primeiro dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos dará força. O Senhor nos dará graça. O Senhor nos dará ousadia e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Interessante como termina o último livro da Bíblia, que é de Malaquias. E eu converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vou converter o coração dos pais aos filhos, e vou converter o coração dos filhos a seus pais, em nome de Jesus. Isso é na família. Isso é na família. Amém? Primeiro valor é o valor do casamento e da família. Mas o segundo valor é o valor da consciência. Segundo a Bíblia de Estudo, Dake, consciência é a faculdade que decide a legitimidade de nossas ações como certas ou erradas. Repita após mim, por gentileza. Consciência é a faculdade que decide a legitimidade de nossas ações como certas ou erradas. Amém. Jesus estava ali naquela situação, ensinando, assentado ao povo, e eis que vêm os escribas e fariseus, trazendo uma mulher pega em flagrante adultério. Mestre, as escrituras, Moisés disse que as tais devem ser apedrejadas. E o Senhor, o que o Senhor diz? E Jesus então, diante daquilo, ele se inclina, e ele começa a escrever na terra. E nessa hora, eu tenho realmente uma curiosidade muito grande para saber o que ele escreveu. E
quando estiver na glória, eu vou perguntar para Jesus o que ele escreveu ali. Jesus, o que o Senhor escreveu ali na terra, porque é um negócio, deve ter sido um negócio tão especial que o Senhor escreveu ali. O Senhor olhou toda a situação, os homens eufóricos, a mulher assustada, desesperada, sabendo que repousava sobre ela uma digna sentença de morte, sim. E Jesus de repente se inclina e começa a escrever, escreve. E embora, queridos, eu não saiba exatamente o que ele tenha escrito ali na terra, mas uma coisa eu sei, é que Jesus tinha uma relação muito íntima com a terra, até porque numa outra ocasião, quando lhe apresentaram um cego de nascença, Jesus se reporta à criação, olha para o cego e vê, há uma diferença entre o Adão perfeito, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e esse homem que leva no seu corpo a marca do pecado, a consequência não propriamente dele, mas de uma humanidade que se desgarrou de Deus, de onde vieram as enfermidades, as maldições, o pecado e tal. E o que Jesus faz? Ele cospe na terra, faz um lodo e aplica aquele lodo da terra nos olhos do cego, ensinando a cada um de nós: aquilo que o pecado deformou, eu vim para restaurar. Eu vim para devolver a dignidade original. Eu vim para pegar este cego, que é cego de nascença, mas eu não quero que ele continue cego de nascença. Por quê? Porque não foi assim que eu fiz o primeiro casal. O primeiro casal foi perfeito, fisicamente falando, perfeito na sua integridade, perfeito na sua espiritualidade, perfeito nas suas emoções. E então, ao tomar da terra, fazer um lodo e aplicar aos olhos do cego, Jesus devolveu a ele a dignidade original que havia sido perdida por causa do pecado. E agora está lá Jesus de novo, escrevendo na terra, pensando naquela mulher. Essa mulher pega em flagrante adultério, ela perdeu a sua dignidade original. Eu não fiz a mulher para adulterar, eu não fiz a mulher para se prostituir, eu não fiz a mulher para ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Portanto, embora eu não saiba o que Jesus escreveu ali na terra, mas eu cá com os meus botões, eu fico imaginando que Jesus estava reescrevendo a história daquela mulher, para trazer a ela, para devolver a ela a dignidade que ela perdeu por meio do pecado. Queridas irmãs, talvez muitas daqui tenham sido violentadas. Eu estou falando de toda sorte de violência. Não é a violência sexual apenas, a violência talvez de um casamento violento, a violência das emoções feridas, de palavras duras que vieram, machucaram, e que agiram na sua vida de alguma forma para lhe desviar daquele projeto original que Deus tinha para a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje Jesus está escrevendo na terra a teu respeito, que Ele está devolvendo a você a dignidade original, restituindo a condição de mulher idônea, de mulher auxiliadora, de mulher digna, de mulher abençoada e de mulher amada. Quem sabe você tenha recebido uma mensagem ao longo dos anos que tenha deformado a sua identidade. Mas Jesus está hoje aqui, curando o seu físico, curando a sua alma, curando a sua personalidade, curando as suas emoções, curando o seu espírito, devolvendo a você a dignidade original. Quantas creem? Mas talvez alguns me perguntem: pastor, mas será que Jesus não estava escrevendo nada para o homem, não? Onde é que está o homem desse adultério? Se o texto de Deuteronômio e o texto de Levítico dizem: o homem e a mulher que forem pegos em flagrante adultério, ambos deverão ser apedrejados. Onde está o homem da história? O homem fugiu, não é agora. O homem fugiu da casa, não foi agora nesse adultério. O homem foge
desde o Jardim do Éden. O homem transfere a responsabilidade desde o Jardim do Éden. O homem não assume a sua culpa desde o Jardim do Éden. O homem joga para a mulher a culpa de toda a crise conjugal desde o Jardim do Éden. E o homem transfere para Deus a responsabilidade desde o Jardim do Éden. Portanto, não se acha o homem nessa história, mas Jesus traz o homem para o meio da história. A mulher foi trazida pelos escribas e fariseus, mas o homem foi trazido por Jesus. Quem não tem pecado? Aquele que está sem pecado. E ele falou isso para homem, só tinha homem lá. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Portanto, os homens estavam achando que iam escapar. As mulheres trazidas ao meio, e Jesus vem devolver a ela a dignidade perdida. Mas cadê o homem? Amados, o que Jesus quer fazer na nossa vida hoje é colocar a mulher no seu devido lugar. A mulher não será mais chamada no Brasil a mulher símbolo de sedução. O pessoal lá fora lembra do Brasil, pensa no carnaval, pensa nas mulheres, pensa nisso e naquilo, né? Mas a mulher não vai mais ser chamada assim. Porque Jesus está refazendo, porque Jesus está devolvendo a mulher, a cada mulher que conhece ao Senhor Jesus, devolvendo a sua dignidade perdida em nome de Jesus. Mas eu quero trazer uma boa notícia para o homem. O homem não será mais um fugitivo. O homem será devolvido à sua condição de autoridade, de sacerdote, de homem que diz: eu errei, eu assumo. Eu falei, eu assumo o que eu falei. Eu pequei, eu admito que pequei e vou assumir as consequências. E se ela merece morrer, eu mereço morrer também. Se ela é colocada no meio para ser apedrejada por causa de adultério, ela não adulterou sozinha. O que Deus está querendo fazer na vida do homem? Fazer com que o homem abandone a identidade de fuga. Porque o que aconteceu no Jardim do Éden foi isso. Senhor, foi Adão quem disse: Senhor, ouvi a tua voz soar no meio do jardim e tive medo e me escondi. Tinha muitas árvores no jardim. Tinha uma que era proibida, mas tinha muitas árvores permitidas. E eu pergunto, atrás de qual árvore ele se escondeu? Da proibida ou das permitidas? Das permitidas. Por quê? Porque se ele estivesse atrás da proibida, ele admitiria: Senhor, estou aqui, eu errei, eu pequei. Mas para onde ele foi? Para as permitidas, para dar uma impressão para Deus: Deus, está tudo certo comigo. Não está nada errado, eu não pequei. Senhor, olha eu aqui, eu estou no lugar permitido. Eu não estou no lugar proibido. Sabe aquela criança que você sai de casa e diz: olha, não toca nesse negócio aqui. E ele vai lá, espera se virar as costas, vai lá e toca. Mas quando ele ouve a sua voz, o que ele faz? Ele foge daquele lugar e vai para o lugar permitido. Porque é a natureza do homem. O homem passa a vida se escondendo. O homem tem dificuldades de assumir as responsabilidades. O homem tem a dificuldade de dizer: olha, se meu casamento está mal, não é por causa da minha esposa não. Se meu casamento está mal por minha causa. Eu sou varão. Eu sou sacerdote. Eu sou homem de Deus. Se meu casamento está mal, é porque eu estou orando pouco. É porque eu estou amando pouco. É porque eu estou perdoando pouco. É porque eu estou esperando pouco. E Jesus traz para o meio. Os homens trouxeram a mulher, mas Jesus trouxe o homem. Quem é o responsável? Comeste do fruto que eu disse que não era para comer? Senhor, a mulher que tu me deste, ela é culpada. E por tabela, o Senhor é responsável. Porque eu não pedi mulher. Foi o Senhor quem disse: não é bom que o homem esteja só. Mas o que é isso? É o homem
transferindo, é o homem perdendo a sua autoridade, perdendo o seu domínio, perdendo, se eu não falei responsabilidade, perdendo a sua responsabilidade. Mas é interessante que o segundo valor é o da consciência. O segundo valor é o da consciência. Por quê, queridos? Porque na hora que Jesus diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra, entenda o seguinte, que quando alguém ia apedrejar, quando uma turba ou quando um grupo ia apedrejar alguém, uma pessoa tinha que assumir a responsabilidade do apedrejamento. E os outros, depois que a primeira pedra fosse lançada, depois que alguém assumia o ônus da responsabilidade de atirar a pedra, então os outros vinham e atiravam. Por isso que Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A primeira pedra era crucial. Vinha por conta de quem assumia a responsabilidade. Mas a palavra de Deus diz que do maior ao menor, começando pelos mais velhos, eles foram largando as pedras. Do mais velho ao mais novo. Por que do mais velho ao mais novo? Porque o mais velho está mais consciente dos seus pecados. Quem vive mais? Jacó disse ao final da sua vida, longos foram os meus anos e difíceis foram meus anos. Foram complicados os meus anos. Porque o mais velho leva as marcas da vida. O mais velho tem uma tendência de se tornar mais humilde. Tem uma tendência, não é automático. Mas o mais velho tem uma maior possibilidade de estar mais consciente dos seus erros. O mais novo, ele é aventureiro, ele acha que ele pode, ele acha que ele nunca vai errar, ele acha que o casamento dele vai ser o melhor de todos, e ele começa com uma boa vontade, até que no decorrer do caminho ele percebe que talvez ele se depare com os mesmos problemas que o pai dele passou, ou que o avô dele passou. E isso vai fazer dele mais humilde, vai fazer dele mais consciente. E diante de um desafio como esse, vai ser o primeiro a largar a mão da pedra. Mas, amado, o que faltava a estes homens? Ter a consciência despertada. Porque o mais velho está mais consciente dos seus erros. Mas enquanto a palavra de Deus não agir na sua consciência, a sua consciência não é despertada. O que despertou a consciência dos mais velhos, embora eles estivessem mais conscientes dos seus erros, mas estavam ali prontos para atirar. O que despertou a consciência? A palavra. O que desperta a minha consciência e o que desperta a tua consciência? A palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é ministrada, você começa a lembrar da sua vida, você lembra da sua infância, você lembra das suas palavras, você lembra das suas escolhas, das suas decisões, de tantas coisas. E a sua consciência é despertada. Do mais velho ao mais novo. Daquele que viveu mais em relação àquele que viveu menos. Do mais velho ao mais novo. Vamos deixando as pedras cair por terra e deixar o Senhor trazer à nossa consciência o devido despertamento. Senhor, a minha consciência tem sido cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência que não sente. É como uma pele que foi queimada, tem uma dificuldade de sensibilidade, né? Fura ali com uma agulhinha, ou cai água quente, ou alguma coisa, mas ela se tornou insensível, não sente mais. Ficou cauterizada. Às vezes a consciência, também no decorrer dos anos, embora haja uma possibilidade maior para o mais velho estar consciente dos seus erros, mas às vezes essa consciência vai ficando cauterizada. E você precisa se expor à palavra
que traz à tua memória, traz à tua consciência seus erros. E nesse momento você se quebranta, você chora, você se arrepende. E você volta ao lugar de onde você não deveria ter saído. Em nome de Jesus. Estou falando de valores. O primeiro valor é o valor do casamento e da família. Mas o segundo valor é o valor da consciência, que devolve à mulher a dignidade que ela perdeu e que devolve ao homem a honra que ele perdeu. A responsabilidade que ele perdeu. E você só vai se dar conta disso, ó mulher, ou você só vai se dar conta disso, ó homem, quando a sua consciência é despertada pela palavra de Deus. A palavra vem e você descobre, estou na posição errada. Estou com um sentimento errado. Eu preciso voltar ao original. Eu preciso voltar ao lugar de onde eu não deveria ter saído. Levante a sua mão e diga: Senhor, desperta a minha consciência. Amém. Porque precisamos do despertamento da consciência? Porque a consciência é um valor a ser resgatado. A consciência é um valor a ser resgatado. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o último valor, queridos, é o valor da misericórdia. O primeiro é do casamento. O segundo é o valor da consciência. E o terceiro é o valor da misericórdia. Jesus disse: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Pergunta aos irmãos, qual era a única pessoa ali naquele ambiente que tinha condições legais de atirar a pedra àquela mulher? Jesus. Era o único. O único. O único. Sem pecado, que tinha autoridade de ferir aquela mulher. Mas sendo ele o único que tinha autoridade para tirar pedra, não fez. E isto me ensina o seguinte, que se ele que era o único que podia, não atirou, quem sou eu que não tenho autoridade e tantas vezes estou com a minha mão cheia de pedra? Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? E é por isso, amados, que no Novo Testamento especialmente, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, diz: enchei-vos de benignidade, sede benignos uns para com os outros, sede misericordiosos uns para com os outros, sede compassivos uns para com os outros, sede pacíficos de uns para com os outros. Mas às vezes nós estamos carregados de ira, nós estamos carregados de agressividade, estamos carregados de julgamento, estamos com as nossas mãos cheias de pedra, estamos apontando o dedo, estamos apontando na direção de um e de outro e de mais um e de mais outro e tal, e temos perdido a visão da misericórdia que Jesus Cristo tanto quis nos ensinar. O único que podia, que tinha condições legais de fazer isso, não fez. Não fez. E em não fazer, ele tirou a pedra da minha mão. Ele despertou a minha consciência e eu descobri: sou pecador tanto quanto. Mas eu não sou adúltero de ter ido para a cama com uma pessoa, mas sou adúltero na maneira de pensar. Porque o Senhor Jesus disse: se alguém pensou, se alguém sentiu, mesmo que não tenha ido para a cama com alguém, mas ele se tornou adúltero, tanto quanto. Portanto,
Quando Jesus, que teve a autoridade de atirar a pedra, não fez, ele tirou da minha mão a pedra e tirou da tua mão a pedra, para resgatar em nós o valor da misericórdia. Nós temos reuniões de pastores, oramos pelos pastores, oramos pelas igrejas, e às vezes nos pegamos orando assim: Senhor, abençoa aquele pastor que tem essa prática na igreja, mas com a ideia de criticar. E de repente o Espírito fala ao coração: escuta, para de ficar orando pelo outro dessa forma. Não é o outro que fez isso de errado. Identifique-se com ele e diga: Senhor, perdoa o nosso pecado. Nós erramos, nós pecamos. Não foi o pastor A ou o pastor B, ou não foi a igreja A ou a igreja B. Eu dou aula numa faculdade teológica aqui em Ribeirão Preto, e às vezes as discussões são acaloradas acerca de uma igreja tal ou de uma igreja B. E naquele momento, quando eu começo a ouvir isso, eu falei: gente, vamos parar com isso. A minha igreja não é melhor do que a igreja do outro. Eu não sou melhor do que o outro pastor. Portanto, eu vou colocar tudo isso vou colocar tudo no nós, na primeira pessoa do plural. Então, se a igreja A errou, ou o pastor A errou, eu errei juntamente com ele. Nós erramos, nós pecamos. Quantos entendem isso? Porque o valor da misericórdia precisa ser resgatado no nosso coração. O valor da misericórdia precisa ser resgatado no nosso coração. Muitos são os noticiários que falam de tragédias. E o nosso coração é instigado a odiar aquela pessoa que violentou. Nosso coração é instigado a odiar as pessoas que fizeram mal para as outras. E dificilmente temos condições de perceber que por detrás daquele ato e daquele gesto tão horrendo, há uma família desestruturada, há um pai ausente, há uma mãe talvez violenta, ou há alguma coisa que tenha fugido do padrão, talvez não necessariamente do pai ou da mãe, mas alguma coisa fugiu. Se não fugiu ali, fugiu lá no Jardim do Éden. E nós temos que olhar para essas pessoas, não com 5 pedras na mão, mas temos que ter um coração diferente. Em nome de Jesus. Amém? O valor do casamento e da família, o valor da consciência e o valor da misericórdia. E o valor da misericórdia. Se você está num caminho e a tua consciência, desculpa, eu coloco consciência aqui, mas a consciência não é aqui. A consciência é aqui. E você está num caminho e a tua consciência já está apontando, Deus falando por meio da tua consciência: sai desse caminho, não é por aí, não faz isso. Querido, resgata o valor da consciência. Porque essa consciência no teu interior é Deus falando com você, dizendo: foge do mal, isso não vai dar certo, isso vai dar dor de cabeça, você vai perder o sono. Resgata o valor da consciência. Resgata o valor da misericórdia. Deixa Deus transformar o seu coração num coração compassivo, benigno, misericordioso, de maneira que você se torne semelhante ao seu Pai que está nos céus. Eu quero chamar toda a igreja para um tempo de oração, para um tempo de ministração uns aos outros.